uma interpretação durante este contexto, porque nós precisamos entender o que se sucede. Preste atenção. Depois de aproximadamente, eu venho estudando este livro, no decorrer praticamente de toda a minha jornada, que se torna praticamente 8 anos de caminhada com Cristo. Ou seja, o meu amor pela escatologia, pela palavra, pela Bíblia, pela revelação do livro de Apocalipse, já se finda por 8 anos. Então, desde quando eu venho para a igreja, eu tenho uma sede muito grande, e começou por uma curiosidade, a curiosidade das duas testemunhas. Muitos querem saber, muitos têm que questionar, só que é o seguinte: tem revelações, pastor Eduardo, que não compete à igreja querer questionar a Deus, querer saber, querer explicar, mas tem revelações que nós precisamos edificar. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele diz: acautelai para que ninguém vos... É legal se enganar? É legal ficar confundido? Imagine você num lugar perdido. É a mesma coisa que enganar. Você fica frustrado, teu coração fica apertado, você quer uma resposta. E por muitas das vezes queremos respostas e não entendemos das coisas que estão nos ocorrendo. Precisamos discernir o tempo. E qual que é o tempo? O tempo é um tempo que haverá. A palavra de Deus em Amós vai dizer que correrão vagabundos, ou seja, como se não tivesse nada que fazer. Não, é querendo ouvir, só que sem direção, sem rumo. É você ver a igreja com a placa pentecostal Deus é amor, ou que seja aos outros ministérios que nem convém ficar dizendo, mas você verá a placa e correrá para ver, haverá culto hoje. Não é porque a igreja subiu, é porque a perseguição proibiu. Preste atenção, o que acontece? Estão cercando um fecho, e eu vou dizer uma coisa: o sistema, o governo não quer que a gente ministre essa palavra da maneira que ela deve ser ministrada. E isso pode até me causar um processo, pode até me levar à prisão, como outro pastor foi, porque pregou sobre vamos dizer assim, homofobia, não sei se é homofobia, não, pregou sobre, sodomitas? Não, ele pregou sobre gays, que é pecado. Falou de lesbianismo, é pecado. Só que a questão é o seguinte: se nós deixarmos de falar, o que acontece? A cobrança vai vir de nós como igreja, porque nós buscamos a santificação, a perseguição do pecado, porque Jesus não está perseguindo o pecado que essas pessoas estão praticando, mas Jesus está buscando salvar este pecador do seu pecado para que possa ir morar no céu. Glória a Deus! Nós não devemos temer o pecado e nem o pecador, mas nós devemos entender que o pecador é valioso, e se a gente falar a verdade para ele, porque a verdade é Jesus, e a verdade entrar no teu coração, a verdade liberta, ele vai ser salvo, e essa alma vai sentir a presença a qual a igreja sente. Glória a Deus. Que é do Espírito. Nós devemos entender que o Espírito, enquanto estiver na terra, haverá oportunidade de salvação. Só que entendo que quando nós adentrarmos no livro de Apocalipse, aleluia, no capítulo, glórias a Deus, 12, aleluia, vai dizer mais ou menos assim, deixa eu ver se é esse capítulo meu que eu estou procurando, mas o livro de Apocalipse, não, 16, desculpa, versículo 9, capítulo 16, versículo 9, abre aí. Olha só, isso aqui é vamos dizer assim, uma taça.
com a taça derramada da ira de Deus. Mas olha só o que se finda no último versículo, a qual se repete por outras vezes. Olha só o que diz: e os homens foram abrasados com grandes calor e blasfemaram o nome de Deus e o poder, que tem poder sobre todas as pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Preste atenção. O que Jesus ele prega, o que Jesus ele pregou, o que João Batista pregou, a qual eles diziam que não houve profeta igual a João Batista. Por quê? Porque ele pregava arrependimento, raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Entenda, Jesus ele está nos ensinando por intermédio dos teus profetas, como é este que eu estou anunciando, que foi João Batista, a dizer que nós devemos buscar o arrependimento de nossos pecados. Glória a Deus. Porque somente pelo arrependimento temos a porta de entrada do Espírito Santo. Porque quando confessamos a Cristo, recebemos a oportunidade da nossa salvação mediante, aleluia, a justiça, como nós lemos continuamente Romanos 10, a partir do versículo 8, pois esta é a palavra de fé que pregamos. Quando nós buscarmos a Deus de todo entendimento, de todo coração, por causa dos nossos problemas, entendemos que Ele pode resolver, Ele pode entrar na causa, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, aí que nós rendemos glória. Meu Deus, aleluia, Jesus. Porque muitos dos que estão aqui, como eu, saíram do crime, saíram do problema, saíram da situação, saíram da enfermidade. Glória a Deus. Pois viu que a medicina, o homem não podia resolver o seu problema. E quando viu, encontrou Jesus, a qual estendeu as mãos, sentiu o seu poder e hoje está aqui para louvar e glorificar. Glória a Deus, aleluia. Então conseguimos a entender o que Jesus Cristo fez em seu projeto, porque se nós não entendermos que as aflições vão nos aproximar dele, olha só, ele pediu para o sol esquentar um tiquinho a mais, e o povo, esse sol começa a xingar, a blasfemar. Deus não existe. Até quando o ímpio continuará andando impiamente? Olha o que nós vemos em Daniel. Mas o ímpio procederá mais impiamente. Será que é isso que Deus está dizendo? Ele está dizendo, nós temos a oportunidade e os sábios ensinarão a muitos. E você hoje está sendo sábio de buscar o entendimento, buscar o discernimento que o Espírito Santo pode revelar no teu coração para dizer, prepara-te. Preste atenção. Se qualquer um hoje fosse numa sala de academia, um exemplo, pegasse um disco daquele pesado de 50 quilos, quero ver quem que ia pegar assim no chão, assim, ó, com uma mão e ia levantar. Quem teria força para isso? Agora, se a pessoa se prepara, treina, faz sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela se preparou. Agora, se a igreja não se preparar para um momento de luta, de tribulação, ela vai suportar? Não, ela vai desfalecer. Meu Deus, aleluia, Jesus. A igreja deve ser forte, a igreja deve ser renovada, a igreja deve ser purificada, a igreja deve ser embranquecida, porque o pecado ainda está no meio da igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. É por isso que nós lemos que em Daniel estava dizendo, aleluia, e eu vou voltar a dizer,
Glórias a Deus. Assim disse no versículo. Glórias a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Glórias a Deus. Os entendidos, pois resplandecerão, e como resplendor do firmamento, e muitos dos que ensinaram com justiça ficarão como as estrelas, para sempre e eternamente. Tu, Daniel, fecha estas palavras e serão comigo até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. O que está acontecendo com a ciência hoje? Olha a tecnologia. Só uma comparação. Pega o teu celular hoje. 5 anos atrás você tinha um. Não estou falando do tempo, não. Você pode estar com o teu carro há 5 anos atrás. Você pode estar com a tua casa há 5 anos. Mas a ciência, a sabedoria, a tecnologia que provém da ciência, você tem um igual? Há 5 anos atrás você teve? Eu não estou fazendo uma comparação hoje. Eu estou querendo te mostrar com os seus olhos físicos. Agora, podemos continuar. Aleluia. Olha só. Versículo 10. E ela, preste atenção. Muitos serão purificados e embranquecidos. Por quê? Porque ainda estavam em seu pecado. Porque só é purificado aquele que era pecador. Só é embranquecido aquele que estava de vestes sujas. Purificado, na verdade, podemos comparar ou similar aquele que é um louvor antigo, aquele que estava tentando caminhar e aceita Jesus, então ele se purifica no sangue de Cristo. Embranquecido é aquele que já recebeu as vestes novas, só que sujou no meio da sua caminhada. Aí o sangue de Jesus viu. Mais que purificando. Só que tem mais, não para por aí. Olha só o que vem depois. Provados. Sabe por quê? Tem muitos que estão assim. Está cocheando. Vou para cá. Não, vou um pouquinho no mundo. É misericórdia, essa é a palavra. Eu vou. Eu gosto da irmã, mas não gosto do irmão. O varão está na igreja e não vou hoje. Divisão. O que Jesus está dizendo? Parte. Oh, maravilha. Só que eu vou fazer uma comparação. Oh Deus, entendo. Porque muitos estão dizendo por aí, a igreja não passará pela grande tribulação. Não, então tá bom. Só que o que nós entendemos? O que nós podemos discernir? E eu vou trazendo dentro da palavra, porque olha só, aqui vai dizer que, vamos voltar para o versículo 5. Eu, Daniel, olhei estas, olhei, e eis que estavam 2 desta banda à beira do rio, a outra banda à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas no meio do rio: o tempo que haverá no fim destas maravilhas. Olha o versículo 7. E ouvi o vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Eis que depois de tempos e de metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo.
podemos puxar dois ganchos. Quem era povo santo de antigamente era Israel. Né? Então era a igreja. Naquele tempo. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram. E nós fomos alcançados por causa deles, que rejeitou Jesus. Então nós também fazemos parte do seu povo. Fazemos parte do seu povo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Tá, então é o seguinte: para fazer parte do povo santo, eu entendo uma coisa. Eu aceitei Jesus, estou caminhando, estou buscando, confessei, cumpriu-se a justiça, batizei. Aí eu começo, aí eu vou lá em João 6, 53, aonde vai dizer o motivo que eu faço parte deste povo. João 6, aleluia, 53. Preste atenção, porque para eu fazer parte deste povo, eu tenho que estar em comunhão com este povo. E para mim ter comunhão, eu tenho que participar da Santa Ceia. Se eu não participo da Santa Ceia, eu não estou em comunhão. Então, se eu não participo da Santa Ceia, olha o que Jesus diz. Versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós. Então você não tem vida, você não faz parte do povo santo. Agora, se você toma, versículo 54, vamos ler: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Depois do último dia, imagina. Acabou, é julgamento. Agora fica a observação: se Jesus estava ensinando isso naquela época, por que nós estamos ensinando diferente? Que a outra prova? Abra ainda em João 11. Lembra a ressurreição de Lázaro? Pega, aleluia, a partir do versículo 21, para poder você ter um peso. Agora eu só queria lembrar: Jesus foi convidado para a casa de Marta e Maria para poder comer juntamente com Lázaro, sim ou não? Sim. Aí Jesus ele senta na sala, imagino eu, junto com Lázaro e os seus discípulos, e quem está aos seus pés? Maria. Marta estava fadigada e dizia assim: Jesus, mande que Maria me ajude, sim ou não? Sim. Quem conhece esse texto? Glória a Deus. Aí Jesus ele disse assim: Marta, Marta, anda muito afadigadas, mas da Maria boa parte não tira, porque ela escutou a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer para você. Quando você vem para a igreja e está andando distraído, você está brincando, você está olhando para o seu irmão do lado, você não está prestando atenção na palavra. Nós devemos prestar atenção na palavra para poder escolher a melhor parte e ser como um pai. E não ficar afadigado com as coisas deste mundo como um pai. Então nós vamos absorver o entendimento de aquilo que Jesus Cristo quer nos ensinar. E então Jesus Cristo, ele dá esse sermão, só que Maria estava dentro da... Então ela estava escutando. Só que sabe qual é o problema de escutar e não prestar atenção? É que você perde a melhor parte. Então vamos para o texto. Olha só o que está escrito. Disse, pois, Marta a Jesus: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que segue. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus:
problema ou do que você está passando, hoje, Jesus Cristo, Ele também pode restaurar a sua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Basta você crer que Ele pode. Glória a Deus. Só que eu não quero sair do foco. Olha o que continua dizendo. Aleluia. O teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus ensinava. Só que o povo não estava. Olha só, ela estava dentro da casa, ela escutou certinho. Só que ela esqueceu que foi dado todo o poder a Ele nos céus e na terra. Ele não precisa do tempo, Ele é o tempo. Você, meu irmão, está preocupado com o teu tempo, com o teu problema, mas entrega teu problema nas mãos de Deus, e o tempo é dele. Ele resolve. Entenda que independente da tribulação ou não, esteja preparado. Se Deus te levar antes, dê glória a Deus, você vai estar juntinho dele. Mas esteja preparado. Porque nós estamos pregando a palavra de fé que pregamos para a tua salvação. Quando nós vamos absorver as questões da luta, da tribulação, preste atenção, porque muitos vão dizer: não, mas primeiro tem que abrir os selos, mas depois tem que ali tocar as trombetas, mas depois, aleluia, Deus ele vai ficar irado, a igreja vai estar no céu e vai derramar as suas taças da ira. Preste atenção. Qual que é o maior castigo? A taça da ira ou o inferno? O maior castigo é o inferno. Não tem oportunidade no inferno. Acabou a oportunidade no inferno. Aleluia. Minha esposa mostrou. Se tivesse mais inferno em cima do altar, teria menos inferno nas cadeias. Palavras de Bíblia. Você quer saber o porquê deste mistério? Se tivesse mais inferno no altar, teria menos nas cadeiras. Que é forte. Porque se o pastor pregasse mais sobre o inferno, nas cadeias haveria temor para não ir para o inferno, e não haveria contenda, não haveria rodinha, não haveria fofoca, não haveria perseguição, não haveria papai cega, não haveria budismo, não haveria prostituição, não haveria calúnia, não haveria. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que fogo celestial. Glória a Deus. Nós, igreja, devemos entender que a palavra deve vir de confronto conosco, e se ela não estiver fazendo efeito, vai descer o plumo. Meu Deus. A hora que desce o plumo, é Deus tratando. Meu Deus. Agora nós devemos entender. Nós estamos preparados? Sabemos que não. Sabemos que devemos jejuar mais, devemos orar mais, consagrar mais, buscar mais, orar mais, e continuadamente. Sabemos, mas o que estamos fazendo? Então, aleluia, nós vamos fazer as comparações. Por quê? Porque muitos dizem: não, mas é só para o povo. Então tá. 1 Coríntios, 2 Coríntios, aleluia, capítulo, glórias a Deus, lá, aleluia, já verão, já, glórias a Deus, deixa eu ver, glórias a Deus, 1 Coríntios, aleluia, quase virando segundo, capítulo 15, versículo 52, olha o que vai dizer, preste atenção. Eis
51. 1 Coríntios 15, 51 diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Preste atenção. Dormir é morrer. Preste atenção. Tá? Nem todos nós dormiremos, porque quando morremos em Cristo, descansamos para a sua vinda. Então nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós dormiremos. Mas segue-se dizendo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que, aleluia, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Mas preste atenção, ante a última Trombeta. essa trombeta última, ela vai tocar depois da primeira, depois da segunda, depois da terceira, porque são quantas trombetas? Então depois da última trombeta, agora preste atenção, sabe qual que é o problema? Quando Jesus ele diz, no tempo que o Filho do Homem vier na terra, será que encontrará fé? Será que encontrará? Mas porque olha só o que vai dizer. Na vinda do Filho do Homem vai ser igual nos dias de Noé. Estão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em? Calma aí. Hoje, você tem problema sim ou não? Você come sim ou não? Você bebe sim ou não? Então se a última trombeta tocar agora, você sobe sim ou não? Glória a Deus. Você não viu as outras? Porque a Bíblia vai nos relatar que você só vai ouvir a última. Só que Jesus ele diz, acautelai-vos que ninguém vos, porque haverá sinais nos céus e na terra. E muitos virão no mundo. Mateus 24. Só que se a gente for pegar o contexto e fazer nós vamos muito longe. Nós devemos, porque as trombetas vão começar a tocar. Aí o que acontece? Nós vamos entender. Porque há um tempo para as coisas acontecerem. Só que esse tempo compete nós saber, porque se nós estivermos comendo e bebendo, para nós está bom. Minha família não está com fome. Minha família tem um teto. Então a igreja vai ter passado pela perseguição. Jesus não vai ter voltado e o povo vai falar assim: será que Jesus vai voltar? Será que vai ter fé na terra? Porque aquele que conhece o seu Deus permanecerá, e aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Nós, amados irmãos, devemos entender que independente da situação. Aí você pode dizer assim, mas eu creio em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra, para provar todo mundo. Ah tá, tudo bem, você crê? Qual que é a aprovação? Já disse e repito todas as vezes. Para toda a carne é a fome. Na fome você rouba, na fome você mata, na fome você faz tudo de errado. Meu Deus. Agora eu vou dizer uma coisa. Olha só o que nós lemos em Daniel, no capítulo, no versículo 1 do 12. Olha só o que ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará pelos filhos do teu povo. É vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Porque são filhos quando receberam a dádiva de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Aí, oh glória, eu vou falar para vocês, meus irmãos do céu, o negócio aqui está
fogo. E ele está descendo um manto grande lá. Eu estou saindo até um pouco, porque a palavra vem nos mostrando e nos revelando aquilo que às vezes nós nem esperávamos. Aleluia. Olha o que está escrito em Amós. Estou procurando aqui. Amós 8, um pouquinho antes da onde nós meditamos. Aleluia. Olha só. Glórias a Deus. Versículo 11 vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Lembra da revelação que eu falei? Qual que é a orientação? Fome. Aleluia. Fome sobre a terra, e não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Oh, glória! A perseguição. Aí nós vamos ver. E andarão para alguns de uma parte do mar, correrão para o outro mar. Do norte ao oriente, buscarão de toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Perseguição. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos, se nós formos pegar um contexto, é muita coisa, e eu saio do contexto, mas eu quero só fazer algumas comparações. Algumas comparações. Se nós, abra sua Bíblia lá no Apocalipse agora. Glória a No Deus. livro de Aleluia. Apocalipse, você vai abrir, glórias a Deus, no aleluia, glórias a Deus, no capítulo 6, Glória a Jesus. no capítulo 6, versículo 12, nós vamos fazer a comparação do sol, porque tem dois sinais do sol, não somente no livro de Apocalipse, mas devido ao horário eu não vou conseguir ir nos profetas, porque os profetas também têm essa mesma revelação do sol, tá bom? No Antigo Testamento, os profetas já diziam sobre este fenômeno que vai acontecer no sol. Mas preste atenção, a igreja vai ficar ligada nos... Preste atenção, nós ainda estamos nos princípios de dores. Ainda não ultrapassamos para a grande tribulação. Nós não saberemos o dia do início, por isso não saberemos o dia do final. Quando essas coisas estiverem ocorrendo, vai ocorrer simultaneamente. Vai abrir um selo, depois vai tocar uma trompeta, depois Deus vai derramar uma taça. Nós não vamos entender qual que é a sequência. Por isso que quando o profeta discriminou separadamente. Para quê? Para que a gente possa ter comparações e entender que a vida do Senhor está perto. A gente não tem você não vai ter essa sabedoria, meu irmão. Deus não vai te dar essa sabedoria, minha irmã. Deus também não me deu. Eu não estou falando que eu sei. Eu não estou falando que eu sou, o que eu faço, o que eu faço, o que eu posso. Não. Se Deus quiser revelar, amém. Mas se Ele não quiser, eu creio que Ele não quer, amém também. Mas nós devemos entender os tempos. Preste atenção. No capítulo 6, versículo 12 vai dizendo: e aberto o sexto selo, olhei e eis que grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Preste atenção na questão do sangue da lua. Agora vai para o 8, versículo 12. Aleluia. Foi o sexto selo, certo? E o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Eles olhei um anjo voando pelo céu, dizendo: grande, com grande
dos que habitam sobre a terra. Por causa das outras vozes das trombetas, os 3 anjos que hão ainda de tocar. Preste atenção, nós vimos 2 sinais. Vamos para o terceiro sinal, aleluia, entre o sol e lua, no livro de Apocalipse 9, versículo 2. Vai dizer assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumo de fumaça, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e como o fumo, aleluia, escureceu-se o sol e o ar, e o fumo vieram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o poder de escorpiões da terra, e foi-lhes dito para que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o sinal de Deus. Agora eu vou te perguntar. Paulo quer dizer que o sinal de Deus é o Espírito Santo. Amém? Amém. Paulo ele vai falar que o sinal de Deus é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aí eu vou te falar uma coisa. Se o sinal de Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo está na terra, este momento da 5ª trombeta, aonde sai uma fumaça do fosso, escurece o sol, que nós vimos que escureceu-se o sol no 6º selo. O sol se escurece no 6º selo. Você acha que Deus vai ficar brincando com o povo, vai escurecer o sol 10 vezes? Ou Deus ele está mostrando por intermédio de uma revelação a outra, que um evento vai ser simultâneo com o outro? Tá bom, vamos lá. O sol escureceu. O povo que foi ferido foi o povo que não tem o selo de Deus. Ou seja, o povo que recebeu a marca da besta, o povo que não aceitou Jesus Cristo, o povo que não está preparado para morar no céu. Glória a Deus. Olha só, ele foi nos permitido que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere um homem. Naqueles dias buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Glória a Deus. Preste atenção, isso é para a igreja? Não, isso é para os ímpios, porque aqui tem a proteção, porque Deus levantou naqueles tempos. Vocês estão entendendo? Olha só o que Deus ele está dizendo. Aleluia. Eu vou fazer outra comparação entre o mar de sangue. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 16. Aleluia. Apocalipse 16. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 16, versículo 4 e 5. Quem não temerá. E o terceiro anjo derramou a sua taça entre os rios das fontes das águas e tornaram em sangue. E viu outro anjo que dizia: Tu és justo, ó Senhor, que eras, que é santo, e que era santo, e que és, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Agora você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Aleluia. Capítulo 8, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Aí diz: segundo o anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como uma grande monte
morreram a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, como caiu sobre uma terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que Deus ele vai ficar brincando com isso? Quando Deus ele mostrar, ele já vai estar alertando, já está perto da tua vida. Isso é um sinal de julgamento para a terra devido ao seu pecado. Porque o pecado foi cometido aonde? Na terra deve ser falado. Só que a sua recusa da salvação, de aceitar Jesus Cristo, vai ser o lago do fogo, castigo eterno.